Com alegria eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, retornando a esta casa. Agradeço a Deus primeiramente, a calorosa recepção, o honroso convite do pastor Gleidson. É sempre bom atender ao seu convite. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia para nós lermos o texto. Logo na sequência nós vamos expor e você poderá ficar mais confortável. O texto já foi lido no início do culto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler a partir do versículo 3, que nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Eu convido vocês a abrirem ainda na primeira carta, agora no capítulo 4, versículos 12 e 13, que nos diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Muito obrigado. Meus queridos, foi-me feito o convite e gentilmente atendi para participar dessa série de mensagens sobre perguntas fundamentais ou questionamentos que toda pessoa tem, principalmente nós que somos cristãos também as temos, essas indagações. E a pergunta que quero trabalhar aqui como tema da minha exposição é: se Deus é bom, por que o mal existe? Certamente essa é uma pergunta das mais profundas que alguém pode fazer. E talvez seja uma das perguntas mais antigas que nós temos na história da humanidade. Desde que o homem é homem, desde que o homem passou a enfrentar a questão do sofrimento, nós fazemos esse tipo de indagação. É certo que historicamente várias respostas foram apresentadas. Cada religião, ao seu modo, apresenta uma resposta a essa indagação. Essa pergunta ela é tão contundente que muitas pessoas podem fazer em vários momentos da sua vida. Algumas pessoas fazem essa pergunta simplesmente por um questionamento filosófico. Outras pessoas fazem essa pergunta por um questionamento teológico. Mas a grande maioria das pessoas que fazem essa indagação é exatamente porque elas passam por algum tipo de mal e de sofrimento, e em um momento de angústia, um momento de profundo sofrimento, elas bradam a Deus indagando: Deus, se o Senhor é tão bom, por que eu estou passando por isso? A alma do ser humano, ela anela esse tipo de resposta. Quando
nós olhamos para esse tipo de indagação e olhamos para a fé cristã, nós temos a convicção profunda de que a Bíblia, de que a teologia cristã, a fé cristã, ela nos fornece respostas plausíveis e satisfatórias a esse tipo de indagação. Obviamente que pretendo aqui expor algumas linhas, alguns aspectos que nós respondemos enquanto pensamento cristão a essa indagação, sem nenhuma pretensão de poder esgotar o assunto. Mas talvez o aspecto mais importante ao final não é necessariamente a forma como nós respondemos filosoficamente a essa indagação, ou até mesmo teologicamente, mas é como nós, como cristãos, reagimos a esse tipo de pergunta diante do sofrimento. Quando uma pessoa indaga se Deus é tão bom e por que Ele permite o sofrimento, a grande maioria das pessoas que fazem esse tipo de indagação, elas estão questionando diretamente a Deus. É por isso que essa indagação é uma forma como o ateísmo traz uma forma de atacar o cristianismo. Mas se nós pensarmos bem, antes necessariamente de trazer algumas respostas a essa indagação, nós vamos concluir que, na verdade, essa indagação por si só, ela aponta na direção de Deus. Quando nós perguntamos, ou quando nós indagamos acerca da maldade existente no universo, no mundo, na verdade nós simplesmente estamos demonstrando naturalmente que aquilo que nós percebemos, que as injustiças, que os assassinatos, que a doença, não são coisas comuns e nós nos indignamos com isso. Em outras palavras, quando nós perguntamos por que existe o sofrimento, nós estamos simplesmente dizendo que algo está fora daquilo para o qual fora planejado. Em outras palavras, quando nós fazemos isso, nós estamos olhando para dentro de nós e estamos percebendo que algo está fora do planejado. E isso é bom, em certo sentido, porque nos aponta em direção a buscar uma resposta. E essa resposta final vai parar exatamente em Deus. Mas não somente isso. Quando nós indagamos acerca do mal, e por via de consequência nós indagamos sobre o sofrimento, e o aspecto mais básico que nós nos lembramos do mal e do sofrimento é exatamente a morte. Nós paramos para refletir sobre o valor da vida quando nós encaramos a morte, alguém da família, um amigo. Isso, de certo aspecto, é algo que nos faz refletir também. Porque quando nós estamos diante da morte, quando nós encaramos a morte face a face, nós começamos a fazer uma reflexão para entender que a morte, ela desfaz as nossas ilusões. Quando nós encaramos a dor, o sofrimento, nós paramos para analisar e percebemos que, de alguma maneira, nós não vivemos uma ilusão. Um certo autor, chamado Alistair McGrath, ele escreveu da seguinte maneira: a dor derruba os portões da cidadela das ilusões, confronta-nos com os fatos brutais da vida e leva-nos a fazer aquelas perguntas difíceis que têm a força de fazer ruir a falsidade, levando-nos em direção a Deus, longe da falsa segurança e das recompensas do mundo. A dor é algo que nós não queremos e ninguém quer suportar a dor, mas é exatamente na dor quando o ser humano passa a olhar para si mesmo e buscar o sentido da vida, o propósito da existência, e é exatamente nesse momento que ele volta-se para Deus. Não é sem razão que no ano de 2008, quando os Estados Unidos passavam por uma grande crise financeira, naquele momento as igrejas encheram de pessoas. Por quê? Quando o ser humano ele é afetado de uma ou de outra maneira, ele começa a refletir sobre o sentido da vida e busca logo a presença de Deus.
Mas um terceiro aspecto que eu acho interessante nós entendermos, quando nós falamos sobre o sofrimento e sobre dor, é que, ao fazermos esse tipo de reflexão, nós também olhamos para nós e começamos a lidar com a questão da justiça. Um certo autor cristão inglês, já falecido, chamado C.S. Lewis, que era ateu, ele disse que tinha um grande questionamento para Deus e perguntava: Deus, como é possível eu poder conciliar a sua existência com tanta crueldade e maldade no mundo? Em outras palavras, ele não poderia, segundo ele, acreditar que Deus existia ao mesmo tempo em que havia o sofrimento, crueldade, crianças morrendo ou passando fome. Mas da mesma forma como Lewis fez essa indagação, no momento seguinte ele olhou para ele e falou: olha, quando eu digo que esse Deus ele é injusto por permitir que esse tipo de sofrimento ocorra, eu faço para mim a seguinte pergunta: da onde eu tirei esse padrão de justiça? Se Deus ele é injusto, da onde eu tirei a ideia de injustiça? Se existe a injustiça, deve existir a justiça. E da onde eu extraí o legislador moral que vai estabelecer a distinção entre aquilo que é justo e aquilo que é injusto? Em outras palavras, eu estou vazio quando eu questiono a existência de Deus ao dizer que Ele é injusto. Esse tipo de indagação nos leva a fazer essas reflexões profundas sobre a nossa existência. Mas é claro que a fé cristã, a teologia cristã, e mais especialmente a Bíblia, vai responder de maneira satisfatória a essa indagação. Um ponto essencial que nós precisamos entender ao falarmos sobre mal, é exatamente entender o que é o mal. Quando nós falamos que Deus existe ao mesmo tempo que existe o mal, o que nós queremos dizer com que seja mal? E nesse aspecto eu acho interessante nós lembrarmos aqui o ensinamento de Santo Agostinho, que foi um dos grandes estudiosos da fé cristã. E ele vai dizer da seguinte maneira: olha, o mal não é uma entidade, o mal na verdade não é uma substância. Obviamente que Agostinho não está questionando a realidade do mal, nós presenciamos a realidade do mal, nós vemos a face do mal, nós abrimos o noticiário, olhamos os portais de notícias e defrontamos cada dia mais com aquilo que a maldade pode fazer na humanidade. Só que quando Agostinho questiona o que seja o mal, e quando ele diz que o mal na verdade não é entidade, ele está dizendo: não existe uma personificação do mal. O mal não foi criado enquanto uma entidade. Nós podemos, ou alguém pode dizer acerca de Satanás, mas na verdade nós vamos ver que ele próprio perverte aquilo que é bom. Agostinho então vai dizer que na verdade o mal nada mais é do que a ausência daquilo que é bom. O mal, na verdade, é quando o ser humano se afasta do padrão da bondade de Deus. E como diria Santo Agostinho, Deus, na verdade, Ele é o sumo bem. É o maior ponto que nós podemos encontrar do que seja bondade e daquilo que é de benfeitoria. Nesse sentido, se Deus ele é o sumo bem, significa dizer, portanto, que Deus não criou o mal. E daí, Santo Agostinho vai fazer a seguinte afirmação: procurei o que era maldade e não encontrei substância, mas sim uma perversão da vontade desviada da substância suprema que é Deus. O que eu quero dizer aqui, utilizando Santo Agostinho para início da minha mensagem, é, ao olharmos para o problema da maldade, do sofrimento que existe no mundo, nós precisamos entender, diferentemente daqueles que olham para aquilo que acontece na sociedade,
e acreditam que existe uma batalha cósmica entre o bem e o mal. E algumas pessoas vão imaginar que em algum momento o mal está vencendo o bem, e depois, ao final, o bem haverá de vencer por fim o mal. Mas essa é uma visão não cristã acerca da maldade, acerca do próprio sofrimento. Nós precisamos entender que o mal, ele se faz presente na existência da humanidade, exatamente porque o ser humano, ele não seguiu o plano para o qual Deus o criou. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas, e todas as vezes que Ele criava, Ele dizia: e viu Deus que era bom. Deus criou todas as coisas boas, nada que procede de Deus é ruim, tudo aquilo que Deus criou era bom. Obviamente que alguém pode perguntar logo em seguida: mas como é possível que Deus, sendo bom, esse mal veio à existência? Da onde surgiu esse mal? Será que Deus não sabia que esse mal poderia vir a ser realizado? Será que o primeiro casal, Adão e Eva, como eles tinham essa capacidade de contrariar o plano que Deus os havia estabelecido? E aqui está um ponto central para nós conciliarmos os atributos de Deus. Deus tem como atributo essencial a sua bondade firmada no seu amor. Ao mesmo tempo, existe um outro atributo de Deus, que é o atributo da onipotência, que é o poder absoluto nas mãos de Deus. Quando Deus criou o homem, criou todas as coisas, alguém pode imaginar, será que Deus poderia ter criado um universo e um mundo em que o mal não seria possível? Aqui está um ponto essencial para nós entendermos, para usarmos a nossa mente. O fato de nós afirmarmos que Deus, Ele é onipotente, não significa dizer que Deus cria absurdos. Alguém certa vez perguntou da seguinte maneira: se Deus, Ele é todo poderoso, será que Ele é capaz de criar uma pedra tão grande que Ele não possa carregar? Obviamente que esse tipo de indagação é uma indagação tola e sem sentido, porque é uma pergunta que ela é intrinsecamente lógica, e ela nem mesmo merece ser respondida. Então, quando nós falamos se Deus é todo poderoso, e poderia criar um universo em que o mal não seria permitido, somente numa possibilidade isso viria à existência. Deus poderia ter criado um universo em que o mal não existiria, mas para que Ele fizesse isso, Ele haveria de retirar a liberdade de um homem de tomar decisões. E se nós pudéssemos aqui fazer uma avaliação entre termos um mundo em que o homem não tem liberdade e um mundo em que o ser humano tem a liberdade, Deus obviamente optou por esse universo, por esse mundo em que o homem tem a liberdade, ainda que ele viesse a utilizar essa liberdade de maneira equivocada, por uma razão muito simples. Porque se Deus criasse um mundo em que o ser humano não tem liberdade, Ele não teria criado seres livres, mas teria criado robôs. Mas na verdade, certamente, nós não queríamos ser robô, nós queríamos ser pessoas livres, que tivéssemos a capacidade de tomar decisões. Se nós vivêssemos em um mundo em que não há liberdade, nós não teríamos amor verdadeiro, porque o amor pressupõe que eu tenha liberdade para amar. Se eu vivesse em um mundo em que eu dissesse que eu não tenho liberdade, eu não poderia nem mesmo dizer que eu amo a Deus, porque na verdade eu seria obrigado a amá-lo. Portanto, é nesse sentido que nós precisamos entender que a maldade, na verdade, e o próprio sofrimento, não é a criação de Deus, mas é o resultado da liberdade do homem utilizada de maneira equivocada.
Deus coloca o homem no Éden, dá para ele todas as instruções, mas diz: olha, do fruto da árvore do conhecimento, você não pode tocar. Deus deu a liberdade ao homem, mas ao mesmo tempo ele apresentou as consequências daquilo que haveria de acontecer. Se um homem tomasse daquele fruto, o que aconteceria? Ele morreria. Então, o que nós vamos olhar para as Escrituras e também para a própria lógica, nós vamos chegar à conclusão de que é perfeitamente possível nós conciliarmos a existência desse sofrimento no mundo e ao mesmo tempo com a bondade de Deus. Mas aqui está um ponto central. Ao mesmo tempo em que nós chegamos à conclusão que Deus existe e a sua bondade é um dos seus atributos essenciais, e essa maldade entrou no mundo exatamente porque o homem desviou do plano de Deus, não significa dizer que Deus esteja de braços cruzados. Sabendo que o homem haveria de rejeitar exatamente o plano do Senhor, é que o Senhor estabeleceu um plano maravilhoso, exatamente para resolver a decisão errada do homem. Quando nós olhamos para a sociedade, quando nós somos afetados pelas mortes, pelas doenças, quando nós vemos que o homem está afastado de Deus, nós precisamos lembrar de algo que é essencial. Deus, ele não foi pego de surpresa pela decisão do homem. Deus, diz-nos as Sagradas Escrituras, estabeleceu um plano desde antes da fundação do mundo, exatamente para resolver o problema da maldade que entrou dentro do mundo por conta da decisão errada do homem. Que plano que é esse? É o ato que Deus envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde antes da fundação do mundo. E isso me chama muita atenção, sabe por quê? Porque alguém pode questionar a existência de Deus e dizer: olha, Deus ele não é bondoso porque ele permite que o sofrimento exista. Deus, ele não é amor, porque como ele permite que alguém possa padecer. Mas o ponto central, e aqui está o aspecto central, que nós vamos daqui a pouco entrar na carta de Pedro, é que nós olhando para as Escrituras, nós vamos ver que o plano de Deus, para resolver o problema da maldade no mundo, passa exatamente pelo sofrimento do próprio Deus. Ou seja, Deus, ele não resolveria o problema da maldade como um passe de mágica, está tudo resolvido, não. Ele faz isso de uma maneira que prova para mim e para você que ele sabe o que é sofrer. Quando nós passamos por um tipo de sofrimento, ao Deus enviar o seu Filho, ao morrer na cruz do Calvário, ao sofrer ali de maneira cruenta e dolorosa, ele estava dizendo da mesma forma para nós: eu sei o que é sofrimento, e por isso eu enviei o meu Filho para morrer por vocês, e exatamente para redimir a humanidade caída. Quando alguém questiona a existência de Deus e a bondade de Deus, dizendo que Deus não é bondoso, nós precisamos olhar para a cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário atesta de maneira contundente que o nosso Deus é um Deus que se importa com aquele que sofre, com aquele que é atingido pela maldade, porque a Bíblia vai dizer que Jesus se fez pecado por nós. O que isso significa dizer? Ele não pecou, ele não errou, mas as nossas decisões erradas, o erro da decisão do primeiro casal, de Adão e Eva, afetou toda a humanidade, mas a decisão mais
importante que nós vamos perceber na Bíblia Sagrada é que Deus resolve esse problema enviando o Filho dele para morrer na cruz. O N.T. Wright, que é um escritor cristão, ele diz da seguinte maneira: na morte de Jesus, Deus condenou o pecado, decretou e executou uma sentença sobre ele, assim como ao mal. O mal parecia ter vencido quando Jesus morreu, e aqui está o ponto central. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e diz está consumado, aparentemente a maldade havia vencido. Aparentemente Jesus, os poderes celestiais haviam sido derrotados. Mas Jesus demonstrou que ele tem autoridade sobre a maldade no ministério terreno dele. Nós vimos a face do reino de Deus na vida de Jesus, na medida em que ele pregava a palavra e as pessoas eram tocadas por aquela palavra. Quando Jesus orava por alguém e aquela pessoa era curada, o que é isso? É Jesus demonstrando que ele tinha autoridade sobre o universo e sobre as doenças. No dia em que ele morreu, é possível que as hostes espirituais da maldade imaginassem: a maldade venceu, mas não havia vencido, porque a Bíblia vai prosseguir e dizer que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e ali nós vemos a consumação, dizendo que Deus, ele tem suprema autoridade e a maldade não domina sobre Deus. Em outras palavras, nós vamos entender que a ressurreição de Jesus aponta para o cristão a esperança. Mostra-nos para nós que, na verdade, o poder e a autoridade de Deus, ela é suprema sobre esta maldade. Nós vivemos hoje, obviamente, em um mundo em que o pecado, ele destrói. Nós somos afetados pela maldade, pela doença e pelo próprio sofrimento. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada um motivo de esperança. E aqui está um aspecto essencial que nós não podemos nos esquecer. Quando nós olhamos para a Bíblia e para a tradição cristã, nós vamos perceber que sim, o cristianismo tem uma forma plausível de responder a essa questão. Filosoficamente, nós conseguimos responder essa indagação. Esse problema que nós apresentamos, que é a chamada teodiceia, nós temos respostas para isso. Mas mais do que ter respostas lógicas e teológicas, a pergunta que nós fazemos logo em seguida é: como nós que somos cristãos lidamos com o problema do mal na nossa vida? Como é que nós enfrentamos o sofrimento, porque é uma face da maldade, na nossa própria vida? E aqui está o ponto diferencial. Uma coisa é nós termos respostas contundentes e lógicas para o problema da maldade. A outra coisa é quando a maldade afeta a nossa casa, a nossa família e a nossa própria vida. Será que nós temos uma resposta para isso? Uma coisa é eu ter palavras bem elaboradas e dizer que é possível conciliar a bondade de Deus com a maldade no mundo. Outra coisa é se eu dou testemunho como cristão, e no momento de luta, no momento de dor, quando nós vislumbramos a injustiça, será que nós conseguimos colocar essa resposta em prática? Eu fiz questão de escolher aqui essa passagem das Escrituras por duas razões. Primeiro, que a carta de Pedro, ela foi escrita em um momento em que a comunidade cristã estava sendo perseguida. Os cristãos passavam por uma intensa perseguição. E o apóstolo Pedro escreve essa carta. Eu escrevi ou escolhi essa carta aqui por essa razão,
mas também porque no ano passado eu comecei a fazer um estudo, escrevendo um comentário sobre as duas cartas de Pedro. E eu percebi a diferença que é você trabalhar a questão do sofrimento e da maldade quando você não é afetado por ela. C.S. Lewis escreveu 2 livros sobre a questão do sofrimento. Um livro, ele falava sobre o problema do sofrimento. Ele desenvolve argumentos contundentes para fazer essa conciliação que estou mencionando aqui. Só que C.S. Lewis, depois ele perde a esposa dele. E depois ele tem que tratar com a questão do sofrimento, não no aspecto teórico e abstrato. Ele tem que tratar com a questão do sofrimento de maneira real. E daí C.S. Lewis vai escrever um segundo livro, que ele vai dar o nome de Anatomia da Dor. Quando C.S. Lewis escreve essa sua segunda carta, nós vemos um homem diferente daquele que escreveu o primeiro livro, porque agora ele é um homem que foi experimentado pelo sofrimento. É fácil nós falarmos da maldade, do sofrimento sobre a vida do outro, quando nós olhamos o noticiário e fazemos uma avaliação abstrata daquilo. A outra é quando nós somos atingidos por essa maldade. E é nesse aspecto que eu uso aqui a primeira epístola de Pedro. Quando eu olho para a epístola de Pedro, eu vejo exatamente isso. Pedro vai estabelecer um aspecto central para nós, que ele vai ter como premissa, primeiro, que como cristãos nós somos passíveis do sofrimento. E aqui está um ponto que nós precisamos ter em mente. Um tipo de cristianismo muito disseminado nos nossos dias, apregou uma ideia de que a fé cristã é algo simplesmente que traz melhorias de vida para a pessoa, bem-estar econômico e social. É um tipo de evangelho da prosperidade que desvirtua o sentido da espiritualidade cristã. O apóstolo Pedro vai dizer de maneira contundente, no segundo texto que nós lemos, ele fala, olha, quando vocês passarem por perseguições, não estranhem isso daí. Em outras palavras, ele está dizendo da seguinte maneira, olha, a dor haverá de chegar na sua vida, de uma forma ou de outra. Não estranhe a dor, porque ela faz parte da sociedade, e você está na sociedade. Só que o apóstolo Pedro, ele dá uma segunda recomendação, que talvez seja a recomendação mais difícil de colocar em prática. Porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim, olha, alegre-se no sofrimento, alegre-se na dor. Em outras palavras, alegre-se quando você for perseguido. E aqui, mais uma vez, eu me volto para o texto e faço uma aplicação na nossa vida. Qual o sentido de se alegrar diante do sofrimento? O que a fé cristã apresenta diante do sofrimento, ou como resposta à questão da maldade, não é somente uma resposta intelectual. O cristianismo, diferentemente de qualquer religião, de qualquer visão de mundo, dá um sentido e dá uma esperança para a pessoa. Quando nós olhamos para o mundo sem Deus, quando a pessoa é afetada pela dor e pelo sofrimento, ela entra em desespero, ela entra em depressão, ela perde o sentido da vida. Mas o cristianismo está dizendo da seguinte maneira, olha, apesar do sofrimento, mantenha a esperança e a fé inabalável em Deus. Manter a fé e a esperança inabalável em Deus parecem coisas plausíveis, mas ao mesmo tempo são difíceis. O mais difícil aqui é colocar em prática aquilo que Pedro fala, alegre-se. Como que eu me alegro na dor e no sofrimento? Como que eu me alegro quando eu vejo a face da maldade na sociedade? E eu fiz questão de escolher esse texto por uma terceira razão agora. No ano passado, era mais ou menos outubro, quando eu fui convidado a escrever sobre a primeira carta de Pedro. Eu já havia lido as duas epístolas,
havia escrito 3 ou 4 capítulos do livro, de forma que eu já havia passado por essa reflexão, havia feito uma reflexão filosófica e teológica sobre o problema do sofrimento. Eu, inclusive, já havia escrito sobre a importância de me alegrar diante do sofrimento. Estava tudo preparado. Até que, no dia 7 de outubro do ano passado, eu acabo de chegar no tribunal, trabalho na Justiça Eleitoral, dia de eleição, meu telefone toca. Era uma irmã minha em desespero, perguntando: você está sabendo? Eu disse: não, sabendo do quê? E de repente você já pensa no pior. Ela disse: olha, a nossa sobrinha, Ana Lívia, acabou de ser acidentada, 16 anos ela tem, e morreu. 2 outras sobrinhas estavam no veículo e estão seriamente comprometidas, estão no hospital. Rapidamente, liguei para minha esposa, pegamos os nossos filhos, avisamos os demais irmãos e partimos em direção ao interior, na cidade de Pontes de Lacerda. Fomos até a cidade, toda a cidade comovida, e quando chegamos lá, é quando você cai em si e percebe de fato o que é o sofrimento. Naquela oportunidade, me fora dada a palavra para falar em nome da família no momento do velório ali. Como é que você fala no momento desse, quando o seu coração é afetado pela dor? Quando uma sobrinha de 16 anos de idade perde a sua vida de uma forma trágica e até mesmo tola. A única coisa que me veio à mente foi as palavras de Pedro: mas como que eu falo em alegria no momento da dor? E me veio também na minha mente a palavra de Salomão, dizendo que há tempo para tudo. Voltamos para casa, mas com aquilo pesando no coração, com uma dor dilacerante que até hoje ainda não saiu. Olhei depois novamente para a carta de Pedro, voltando para casa, dando continuidade aos estudos, exatamente para entender o que significa alegrar-se no sofrimento. Como se alegra no sofrimento? Como é que eu tenho exultação no momento da dor? Como você vai se alegrar quando você perde um parente, um amigo? Quando alguém te traz uma notícia de que você tem câncer? Quando alguém traz algo que te dilacera, afeta a tua alma? Eu perguntava para esse texto. E aqui eu me vi na situação de Jó, da mesma maneira, enquanto os amigos dele faziam várias acusações e diziam: olha, você está sofrendo porque na verdade você está em pecado, e Jó só ouvia, mas nem mesmo Jó sabia o problema daquilo pelo qual ele estava passando. E nós, da mesma forma, quando somos afetados pelo sofrimento, só perguntamos: Deus, por que isso acontece comigo? Em outras palavras, mesmo você sendo um cristão fiel, você vai ter esse tipo de dúvida também. Mas daí eu olhei novamente para aquilo que a Bíblia diz, quando aqui Pedro fala para nós nos alegrarmos na dor. A alegria a que Pedro está se referindo não é um sorriso na face. Como diria Philip Yancey, que é um escritor cristão, ele diz: olha, alegrar-se no sofrimento não quer dizer que os cristãos devam parecer felizes quando há dor e tragédia, quando na verdade eles têm vontade de chorar. É por isso que nós choramos quando o nosso coração está doído. Aí Philip Yancey vai trazer para mim um esclarecimento sobre isso. Ele vai dizer: olha, alegrar-se no sofrimento, na verdade a Bíblia está dizendo aqui, ela está focalizando o final, o que Deus pode fazer em nossas vidas por intermédio do sofrimento. Antes que possa agir, entretanto, Ele precisa da nossa declaração de confiança nele. Em outras palavras, o que
Pedro está dizendo para nós nos alegrarmos no sofrimento, e na dor ele está dizendo assim, não é para ter um sorriso no rosto, não, é uma confiança dentro do coração para dizer, está tudo bem, eu estou contigo. É isso que nós entendemos da Bíblia Sagrada. Você está passando por um momento de dor, um momento de luto, a Bíblia diz assim, alegre-se. Esse alegre-se aqui ele está dizendo para você, confie em mim, eu estou contigo, eu estou tomando conta da sua vida. Eu sei que você está chorando, mas fique calmo, o meu Espírito que traz paz, está trazendo paz sobre a sua vida. Amém? E assim, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que o cristão tem uma forma completamente diferente de olhar para a questão da maldade, do sofrimento, de entender que nós somos instrumentos de Deus para confrontar a maldade que existe no mundo. Eu e você, nós somos os instrumentos de Deus para operar a justiça, para ajudar aqueles que precisam e principalmente para anunciar o reino de Deus. Em relação ao sofrimento, dentro de uma perspectiva cristã, nós precisamos entender que o sofrimento, ela prova a nossa fé. O apóstolo Pedro falou isso aqui na carta dele. Ele fala que da mesma forma que um ouro, ele é provado até que se ache em louvor, assim acontecerá conosco, para que sejam achados em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não conhece a Cristo, ela olha para o problema do sofrimento, a questão da maldade, numa perspectiva completamente sem sentido e sem propósito. O cristão, nós olhamos para o sofrimento entendendo que Deus está trabalhando no mundo, e o mundo está caminhando numa história que haverá de culminar na redenção de todas as coisas, porque o universo pertence a Ele. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que o nosso sofrimento, o seu sofrimento, é uma forma que Deus está moldando o seu caráter. Ele está trabalhando nas suas virtudes, Ele está preparando a tua vida, porque lá no lugar para onde você irá, esse lugar não haverá dor, não haverá sofrimento, mas Ele está trabalhando na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Significa, portanto, entender que apesar do sofrimento ter sido introduzido no mundo de uma forma que nós não gostaríamos, esse sofrimento, ele pode servir de alguma maneira para nós nos aperfeiçoarmos, para nós estarmos preparados a cada dia mais. Mas eu finalizo dizendo o seguinte: por mais que nós queiramos, por mais que nós tenhamos a intenção, por mais que nós entendamos que a nossa fé é grande, por mais que nós venhamos na igreja, frequentemos todos os cultos, quando o sofrimento abate a nossa vida, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos impotentes para resolver diante daquele caso. C.S. Lewis, no segundo livro dele, ele falou: olha, quando eu olho para Deus, a única coisa que eu encontro agora é uma parede, uma porta fechada, porque ele viu naquele momento a dor que era. Esse é o sentimento de todas as pessoas. Mas eu quero dizer aqui, que mesmo uma pessoa que tem uma fé menor, uma fé minúscula, e essa é a virtude de uma fé pequena, porque quem se acha dono de uma fé muito grande, às vezes se acha autossuficiente. Mesmo quando nós somos atingidos pela dor, pelo sofrimento, e nós nos achamos impotentes, é exatamente aí que começa a cura da parte de Deus. Porque quando nós, diante do sofrimento, dizemos assim: olha, eu consigo resolver esse problema, isso para mim, eu resolvo instantaneamente, na verdade nós estamos demonstrando a nossa autossuficiência. Mas é quando nós somos atingidos pela dor, quando nós falamos para nós mesmos: eu não consigo,
é exatamente aí que Deus entra em operação, mandando a graça dele sobre a nossa vida. Quando nós falamos assim, Senhor, eu não consigo, Ele diz, eu estou contigo, meu filho. Você recebeu uma notícia muito triste, Deus está falando, eu estou contigo, a minha graça te basta, a minha paz está sobre a tua vida, a minha bondade se manifesta sobre a tua vida. Amém? O que nós precisamos entender, e aqui concluo, é que a fé cristã, ela responde de maneira intelectual ao problema do sofrimento e da maldade. Mas mais do que isso, a Bíblia vai nos dar esperança para viver. E a esperança cristã não é otimismo humano. O otimismo humano vê as possibilidades e acredita que tudo será resolvido. Mas a esperança cristã, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando nós perdemos alguém, um ente querido, quando a injustiça atinge a nossa vida, quando a dor invade a nossa alma, a graça de Deus chega no nosso lar. Amém?